Olá! Já parou para pensar no que existe no centro de tudo? Mas não no centro de uma galáxia ou de um universo. Eu estou falando do centro absoluto de toda a existência. Pois é, baseado no documento 13, hoje a gente vai fazer uma viagem para entender a arquitetura divina que fica bem no coração de toda a realidade. E essa pergunta, sabe, não é sobre um lugar físico que a gente possa apontar no mapa estelar. É sobre o ponto de origem, a fonte de tudo que existe. E a resposta, como a gente vai ver, é muito mais espetacular e bem mais organizada do que se poderia imaginar. E por incrível que pareça, a resposta começa com um número: 21. Pois é, lá no centro de tudo, girando ao redor da ilha eterna do paraíso, existem 21 esferas gigantescas eternas de uma glória que a gente mal consegue começar a entender. O nome delas é as esferas sagradas do paraíso. E olha, não são só planetas ou mundos, não. A descrição que temos é que elas são a própria engrenagem divina, sabe? A arquitetura que está mais perto, mais íntima da deidade. E essa arquitetura toda não é jogada de qualquer jeito, claro. Existe uma ordem perfeita. Essas 21 esferas estão organizadas de uma forma muito específica, em 3 circuitos, 3 anéis de glória, um dentro do outro. E essa organização mostra uma simetria que é fantástica. São 3 circuitos e cada um tem exatamente 7 mundos. O circuito mais interno, ligado ao Pai, cuida do que é mais pessoal, a personalidade e os segredos divinos. O do meio, do Filho, é a grande fonte de luz e energia espiritual pura. E o mais externo, do Espírito, é tipo o centro administrativo de todo o cosmo. É uma trindade de funções bem no coração de tudo: personalidade, energia e administração. Agora vamos mergulhar no circuito mais interno, que é também o mais misterioso: os 7 mundos do Pai. O que torna esses mundos tão especiais é que, com uma única exceção que a gente vai ver daqui a pouco, a presença de personalidade lá é super restrita. O primeiro mundo, e o mais secreto de todos, se chama Divininton. Ele é descrito como o seio do Pai. É o lugar da comunhão pessoal dele e o ponto de encontro dos ajustadores do pensamento, aqueles fragmentos do próprio Pai que vivem na nossa mente. O acesso ali é, nossa, extremamente restrito. E aqui está o ponto principal. O grande segredo de Divininton é a própria natureza dos ajustadores. Como, exatamente, um pedaço de Deus pode viver dentro de uma mente mortal? Esse é um mistério profundo que é mantido em segredo de quase todos os outros seres do universo. Aí, em outro mundo-chave desse mesmo circuito, a gente encontra Sonarinton, o seio do Filho. Esse é o lar celestial de todos os filhos de Deus, tanto os que são criados perfeitos e descem para os universos, quanto as almas que sobem de mundos como o nosso. E o segredo guardado em Sonarinton é igualmente incrível. É o mistério de como um ser divino se torna mortal, um filho do homem, para viver entre as criaturas. Essa transformação é um segredo universal, que só é entendido por quem realmente passou por essa experiência. Ok, então se o primeiro circuito guarda os segredos da personalidade, os outros 2 funcionam numa escala completamente diferente. Vamos dar uma olhada em como a luz pura e o governo de todo o cosmo se encaixam nesse esquema. A diferença entre os outros 2 circuitos é muito clara. Os mundos do Filho são como usinas de força cósmica, sabe? Eles emitem energia espiritual pura. E é uma energia tão intensa que nenhuma personalidade consegue ficar por lá. Já os mundos do Espírito, esses são os centros de governo do universo, as sedes administrativas dos 7 Espíritos Mestres. São lugares cheios de vida, abertos a todos os seres qualificados. É a diferença entre potência pura e administração na prática. Mas e como essa cosmologia gigantesca se conecta com a jornada de uma alma que vem dos mundos do tempo e do espaço? Pois é, a resposta está naquele mundo super especial no circuito do Pai. Lembra daquela exceção que eu comentei? O nome desse mundo é Ascendinton. E, diferente dos outros mundos restritos do Pai, esse é descrito como o seio do Pai, do Filho e do Espírito. Ele é o grande portal de boas-vindas, o lar celestial feito especialmente para as almas que vêm dos mundos como o nosso. Então, a jornada de uma alma funciona mais ou menos assim. Ela começa num mundo em evolução, viaja através do imenso universo central de Avona e, finalmente, chega em Ascendinton. Esse mundo é como uma base, um lar para descansar e estudar antes de alcançar o status final de ser do paraíso. E mesmo depois de tudo, Ascendinton continua sendo o endereço cósmico eterno daquela alma. E isso nos leva ao último segredo,
o de Ascendente, que talvez seja o maior de todos. Como, afinal de contas, uma alma imortal e espiritual consegue evoluir dentro de uma mente mortal e material? Esse é considerado um dos maiores mistérios do universo, um segredo que só é revelado para aqueles que, de fato, completam a jornada. No fim das contas, Ascendington é o ponto que conecta tudo. É o lar no paraíso para quem está nessa jornada. O único mundo sagrado que é totalmente aberto para esses peregrinos. Um lugar onde as memórias viram eternidade. É o destino que transforma esse mapa cósmico que parece tão abstrato em algo profundamente pessoal. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se essa cosmologia toda é um mapa, o que realmente significa percorrer a jornada? A estrutura está lá, o caminho está traçado. Mas a experiência de atravessar tudo isso é um mistério que cada alma acaba descobrindo por si mesma.